Olá, pessoal. Vamos continuar o estudo da geometria analítica no espaço. Nós vamos ver hoje um conceito muito importante, que é o conceito de dependência linear. Ok? Nós vimos isso no plano, existe uma equação, uma definição, mas a gente consegue usar a geometria do plano para dizer quando que um conjunto era LI ou LD. Aqui também, no espaço, a gente consegue também, além da definição, usar uns conceitos que a gente tem geométrico, as propriedades geométricas do espaço, para definir bem e entender esses conceitos. Mas vamos ver as definições como a gente tem que ver, e isso será mais estudado no curso de álgebra linear. Ok? Primeiro vamos ver a definição do que a gente chama de combinação linear. Algumas vezes eu já falei aqui para vocês, esse vetor é combinação linear daqueles. O que é isso, né? Então, dado um conjunto com um número n de vetores, nós dizemos que um outro vetor u é uma combinação linear desses vetores que estão aqui, v1, v2, vn. Se eu conseguir achar números reais, a1, a2 e a n, tais que o vetor u se escreve como a1, v1, mais a2, v2, mais a-n, vn. Se vocês lembrarem, o finalzinho da aula passada, nós definimos vetores i, j, k, em que qualquer vetor do espaço ele era uma combinação linear daqueles três vetores i, j, k. E era fácil a combinação. Eu pegava as coordenadas do meu vetor u, que era x, y, z, ele se decompunha ou se escrevia como combinação linear sendo o x vezes o y vezes o j, mais o z vezes o k. Então, uma combinação linear desses vetores v1, v2, vn é qualquer vetor que eu consigo obter dessa forma. Eu pego números reais, multiplico cada um dos vetores e somo, obtenho um novo vetor. Tá? Exemplo, esse vetor menos 4, 10, 5, ele é uma combinação linear dos vetores v1, v2, v3 que estão aqui, ó. 1, 1, menos 2, 2, 0, 3, menos 1, 2, 3. Por que isso acontece? Se você fizer a conta, duas vezes o primeiro vetor, menos o segundo vetor, mais 4 vezes o terceiro vetor, isso vai dar exatamente o vetor menos 4, 10, 5. É só fazer, olha, 2 vezes 1 dá 2, menos 2, 0, mais 4 que multiplica menos 1, menos 4. 2 vezes 1, 2, menos 0 dá 2, mais 4 vezes 2, 8, 8 mais 2, 10. Terceira coordenada, menos 4, com menos 3 dá menos 7 mais 12, 5. Ok? Então esse vetor ele é 2 vezes o v1, menos 1 vez o v2, mais 4 vezes o v3. Portanto, ele é uma combinação linear dos vetores v1, v2, v3. Já o vetor w, dado por 3, 2, 0, não é combinação linear de 1, 2, 1 e 2, 0, 3. Por que isso acontece? Bom, vamos supor que ele fosse. Para ele ser, deveria existir alfa e beta, números reais, tal que o w fosse alfa 1 mais beta v. Vamos supor que isso estivesse acontecendo, olha. O 3, 2, 0 seria alfa vezes o primeiro vetor, mais beta vezes o segundo. Então teria o seguinte sistema. O alfa mais 2 beta tem que ser 3. O 2 alfa mais 0 tem que ser 2. E alfa mais 3 beta tem que ser a terceira coordenada, que é 0. Dessa equação aqui, olha, 2 alfa igual a 2, eu já tiro que o alfa vale 1. Logo a terceira equação, se o alfa vale 1, joga 1 para lá, vai ficar 3 beta igual a menos 1, então o beta vai ser igual a menos 1/3. Então eu vou jogar o valor do alfa e do beta que eu achei aqui em cima. O alfa é 1, mais 2 vezes beta, o beta é menos 1/3, então fica menos 2/3, isso tem que dar 3. Mas quando eu faço a conta 1 menos 2/3, dá 1/3. E 1/3 não é igual a 3, isso é falso. Ou seja, não existem alfa e beta que fazem com que esse vetor se escreva como combinação linear desses vetores u e v. Não é possível. Ok? O que será que está envolvido? É porque um tinha 3 vetores, o outro tem 2? Não, na verdade não é isso. Tá? Tem outras coisas envolvidas no meio. Não é simplesmente o número de vetores que determinou que no primeiro exemplo era a combinação linear e nesse exemplo não é. Definição. Eu vou dizer que um conjunto de vetores v1, v2, vn é LI, sem só ser a única maneira de eu conseguir obter o vetor nulo como combinação linear dos vetores v1, v2, vn, ou seja, escrever o vetor nulo como um a1, v1, mais um a2, v2, mais um an, vn, só existe uma maneira possível, é fazendo todos os
coeficientes A1, A2 e A n igual a zero. Se existir uma outra maneira que não seja essa, os vetores são chamados LD, linearmente dependentes. Bem, um conjunto. Agora, essa definição é complicada, né? Eu já passei ela para vocês antes lá no Vetores do Plano. Mas o plano tem propriedades geométricas que facilitam a gente saber se o conjunto é LI ou LD, olhando para o conjunto de vetores que eu tenho. No espaço também. Vamos ver então no R3 como é que fica essa história de combinação linear, de dependência linear, de CLI ou LD. Um conjunto, um espaço R3, que tem um único vetor, ele vai ser LD sem somente ser o vetor for vetor nulo. Se você pega um conjunto com um vetor que não é nulo, ele é LI. Um conjunto com dois vetores U e V em R3 vai ser LD, sem somente ser os vetores U e V têm a mesma direção. Ou seja, se existe um número real K, tal que multiplicando um vetor por K, você tem o outro vetor. As coordenadas desses vetores são proporcionais. Tá bem? Se eu tiver três vetores no R3, esse conjunto vai ser LD sem somente ser os três vetores forem paralelos ao mesmo plano. Eles tiverem direções paralelas ao mesmo plano. Quer dizer, se você começar a andar na direção desses vetores, você nunca, entre aspas, né, muda de andar. Você fica andando sempre no mesmo plano, naquela mesma altura que você está, a partir de um ponto A do seu espaço. Lembra que, no caso do R2, quando eu pegava três vetores, sempre era LD, três vetores ou mais. Aqui no R3, não. Eu posso ter um conjunto com três vetores que não seja LD, que seja LI. Um exemplo é o IJK. Aquele IJK que a gente definiu são três vetores LI. Isso tem a ver com a dimensão do espaço. O R2 tem dimensão 2 e o R3 tem dimensão 3. Então aqui é sim possível eu conseguir um conjunto com três vetores com a propriedade de ser linearmente independente, ok? Agora, qualquer conjunto com quatro ou mais vetores em R3, esse será sempre linearmente dependente, LD, tá? Proposição. O conjunto VW com três vetores, ele vai ser LD sem somente ser um dos vetores desse conjunto for uma combinação linear dos outros dois. Então, uma maneira de eu saber que esses três vetores são paralelos ao mesmo plano é perceber que um desses vetores, não sei qual, mas um deles é a combinação linear dos outros dois vetores. Ou seja, ele se escreve como um alfa vezes um desses vetores, mais um beta vezes o outro. Tá? Exemplo. Vou pegar o conjunto U formado pelo vetor U 1, 2, 0, V 2, 0, 3 e W 5, 2, menos 6. O conjunto é LD. Será que é verdade? Bom, pela definição, eu teria que mostrar o seguinte, que eu consigo achar uma combinação linear desses três vetores, dando o vetor nulo, com algum desses coeficientes diferente de zero. Se eu conseguir achar isso, pela definição, esse conjunto ele é linearmente dependente. Se a única possibilidade para essa equação é alfa igual a beta igual a gama igual a zero, que também é uma possibilidade, mas ela teria que ser a única. Se for a única resposta, então o conjunto seria LI. Então vamos fazer essa montagem e vamos ver o que acontece. Vamos desenvolver isso aqui, olha. Desenvolvendo aqui eu tenho alfa mais 2 beta mais 5 gamas tem que dar zero. 2 alfa mais 0 mais 2 gama igual a zero. Alfa vezes 0 dá 0, 3 beta mais 6 gama igual a zero. Então eu caio no sistema linear homogêneo. Eu sei que a solução nula é solução. Esse conjunto com esses vetores vai ser LI se a solução nula for a única solução possível. Se eu achar uma outra solução que é diferente da solução nula, esse conjunto vai ser LD. Tá? Então vamos resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, olha, da segunda equação, a gente vai ter que o alfa e o gama, um é menos o outro. Então eu tirei alfa igual a menos gama. Né? Passa 2 gama para o lado de lá, cancela 2 com 2, então fica alfa igual a menos 2 gama. Da terceira equação, eu consigo, passa o gama para lá também, ó, 3 beta igual a menos 6 gama, divide por 3, o beta é igual a menos 2 gama. Tá? Vou substituir essas duas informações na primeira equação. Então nós vamos ter, ó, alfa menos gama, mais 2 beta, o beta é menos 2 gama, mais 5 gama, isso tem que dar zero. Quando eu desenvolvo do lado de cá, aqui dá, ó, menos 4 gama, com menos 5 gama dá menos 5 gama, mais 5 gama dá zero igual a zero. Significa dizer que dá zero igual a zero? Olha, eu não achei o único gama. Qualquer gama que eu coloque aqui faz com que a conta funcione. Porque o lado de cá já dá zero, independente do valor de quem é o gama.
Isso quer dizer que eu tenho infinitas soluções, eu tenho várias soluções. Para cada valor de gama real que você escolher, eu tenho uma nova solução. E a solução vai ser sempre dessa forma. A primeira coordenada, que é o x, é menos gama. A segunda coordenada, que é o y, é menos 2 gama. Nós fomos tirando isso aqui. E a terceira coordenada é o que a gente chama de variável livre. É a variável que está definindo as outras duas, é gama. Então, por exemplo, olha, eu posso, se eu pegar o gama igual a 1, o alfa vai dar menos 1 e o beta menos 2. Então, se eu fizer essa conta, menos 1 vezes o primeiro vetor, menos 2 vezes o segundo vetor, mais 1 vez o terceiro vetor, o resultado vai dar 0, 0, 0, o vetor nulo. Olha lá, menos 1 com menos 4 dá menos 5, mais 5, 0. Menos 2, mais 0 fica menos 2, com mais 2, 0. 0, menos 6 mais 6, 0. Então eu consegui uma combinação linear desses três vetores, dando o vetor nulo com algum coeficiente diferente de zero. Na verdade, no caso, todos são diferentes de zero, mas bastaria ser um diferente de zero. Então, esse conjunto é LD. O que isso tem a ver com aquela proposição anterior? Que um conjunto era LD se um vetor era a combinação linear dos outros dois. Se você notar, o vetor W, que era o terceiro vetor daquele conjunto, ele é a combinação linear de U e V. Porque dá para escrever o W, que é o 5, 2, 6, como sendo o meu vetor U mais 2 vezes o vetor V. Olha lá. 1 mais 4 dá 5, 2 mais 0, 2, 0 mais 6, 6. Então, aquele conjunto era LD, um dos vetores era a combinação linear dos outros dois. Nesse caso, eu sei que o W é a combinação linear de U e V. Ok? Se um conjunto UVW do R3 for LI, linearmente independente, então qualquer vetor R de R3 dado, R com certeza vai ser combinação linear desses três vetores. Para o IJK, a gente mostrou isso no final da outra aula. Dado o IJK, que era um conjunto LI, qualquer X era combinação linear. Era XI mais YJ, XI mais YJ mais ZK. Agora, aqui eu estou falando que vale para qualquer conjunto LI. Olha. Você pegar um conjunto LI qualquer e pega um vetor R, esse cara é combinação linear desses três. Só que os coeficientes eu vou ter que calcular. Não são tão simples como era no caso do IJK. Como é que a gente prova aquilo? Bom, U, V, W e R é um conjunto com 4 vetores. Então ele vai ser LD. Então eu consigo achar números reais alfa, beta, gama e delta, de maneira que essa combinação linear vai dar o vetor nulo, e um desses caras aqui, pelo menos um deles, não é zero, ou seja, não são todos nulos. Isso porque ele é LD. Essa é a definição. Se o delta for zero, se você pensar que o delta é o zero, algum deles não é nulo, mas o delta, por exemplo, ele pode ser zero ou não sei. Mas se ele for zero, o que acontece? Você vai ficar com uma combinação linear, porque aqui fica zero, R, ele desaparece, uma combinação linear de UVW dando zero, em que algum desses três caras, alfa, beta e gama, é diferente de zero. Lembra, desses 4 números, alguém era diferente de zero. Então, se o delta for zero, é um desses três que tem que ser diferente de zero. Aí isso contraria o fato de UVW ser LI, porque como o UVW é LI, a única combinação linear de UVW dando o vetor nulo é todos os coeficientes iguais a zero. Então, o delta não pode ser zero. Se o delta não pode ser zero, eu posso simplesmente isolar o R e dividir todo mundo por delta. Delta vezes R é igual a menos isso, passa para o lado de lá, menos beta V, menos gama W, e aí eu divido tudo por delta, porque ele é diferente de zero. Então eu escrevi o vetor R como uma combinação linear de U, V e W, que é o que a gente queria demonstrar nesse caso. Se eu pego um conjunto com 3 vetores LI, qualquer outro vetor do espaço é a combinação linear desses 3 vetores. Isso será importante mais para frente para nós de novo. Tá? Em termos de coordenadas cartesianas, tem uma maneira mais simples da gente verificar se os vetores são LI ou LD, que é o que a gente está procurando na geometria analítica. Uma conta que me resolva esse problema geométrico, eu não ter que ficar imaginando se esses caras são paralelos ou não ao mesmo plano, ou tentando achar um como combinação linear dos outros dois, por exemplo. Eles vão ser LD, C e somente C, o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos vetores U, V e W, coordenadas de U, coordenadas de V, coordenadas de W, for igual a zero. De novo, o determinante resolvendo o problema geométrico para nós. Tá?
Por exemplo, vamos verificar se são LI ou LD esses vetores. 1, 2, 0, 2, 0, 3, 5, 2, 6. Monto uma matriz com essas coordenadas. Ó. 1, 2, 0, 2, 0, 3, 5, 2, 6. Bem, calculo o determinante, dá 0. Portanto, esse conjunto é o conjunto LD. Outro exemplo. Pego o conjunto 1, 2, menos 1, 1, 1, 0, 2, menos 1, 1. Com esses três vetores. Joga na matriz, olha lá. Coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo vetor, coordenadas do terceiro vetor. Calculo o determinante da matriz, vai dar 2. Diferente de 0. Portanto, esse conjunto é um conjunto linearmente independente. Tá bom? Determine x para que os seguintes vetores formem um conjunto LD. É um exercício já. U é o vetor x21, V102 e W120. Para que valor de x esses conjuntos se tornam LD? Bom, joga na matriz as coordenadas dos três vetores. Isso aqui vai dar uma função de x, está aqui, menos 4x mais 4 mais 2, e eu quero que dê 0. Por que eu quero que dê 0? Porque eu quero que o conjunto formado por UVW seja LD. Então o determinante tem que dar 0. Então isso cai uma equação de x, ó. 4x mais 6 igual a 0. Menos 4x mais 6 igual a 0. Portanto, 4x é 6. Ou seja, x igual a 3 meios. Então esse é o valor para que esses três vetores se tornem um conjunto LD. Mesma coisa, ó. Supõe que U é o x01, o V é o 4x menos 1 e o W2 menos 1. Monta a matriz, coordenadas de U, coordenadas de V, coordenadas de W. Calcula o determinante, vai depender da variável x, tá certo? X que multiplica, olha, como é que a gente fez esse determinante? Fiz assim, ó, fiz pela primeira linha. Esse x que vai multiplicar esse determinante aqui, ó, x menos 1. O 0 anula o segundo pedaço do determinante, esse 1 aqui fica 1 que multiplica menos 4 menos 2x. Isso tem que dar 0, porque os vetores sejam LD, desculpa, tá certo? Bom, desenvolvendo, ó, vai ficar x quadrado, menos x com menos 2x, dá menos 3x, menos 4 igual a 0. E as raízes são menos 1 e 4. Então nós temos duas possibilidades para o x, menos 1 e 4. Determine, caso exista, pode não existir, uma combinação linear dos vetores u, v e w que resulte exatamente no deslocamento do ponto A até o ponto B. Eu quero descrever o deslocamento que eu fiz do ponto A ao ponto B como combinação linear de três vetores. Isso eu poderia imaginar assim, olha, eu tenho uma força F no espaço e eu quero escrever ela agora como três componentes em que a primeira componente é paralela a essa, a segunda componente é paralela a esse vetor e a terceira componente é paralela a esse vetor. É a mesma coisa. Agora, quando é que isso é possível? É sempre possível fazer isso se meus vetores forem LI, isso é certeza. Mesmo ele sendo LD, pode ser que dê certo, mas eu não posso garantir, eu teria que fazer a conta para saber se dá certo ou não. No caso, eu vou fazer a conta até o final. Então, olha, para existir a combinação, basta que os vetores sejam LI, ou seja, que o conjunto formado por esses três vetores venha a ser LI. Então vamos calcular, verificar se é LI ou não. Coordenadas do U, coordenadas do V, coordenadas do W, calculo o determinante, dá 4, diferente de 0. Então ele é LI. Então eu consigo escrever o deslocamento como combinação linear desses três vetores. O deslocamento de A até B nós definimos no começo da aula. O que é? É exatamente o vetor AB. E eu quero, na verdade, escrever o vetor AB como combinação de linear de UVW. Portanto, eu quero escrever o AB, que é 6, 1, 3, B menos A, como um alfa vezes U, mais beta vezes V, mais gama vezes W. Isso vai cair de novo no sistema lá. Alfa mais 2 beta menos gama tem que dar 6. Beta mais gama tem que dar 1. Alfa menos beta, ali deu 0, tem que dar 3. Resolvendo, o alfa é 4, o beta é igual a 1 e o gama é igual a 0. Portanto, o ponto B, eu chego lá, a partir do ponto A, somando 4 vezes U, o alfa é 4, mais 1 vezes V, o beta é 1. Eu não precisei usar o vetor W, porque o gama deu 0. E esse é o deslocamento, saio de A e chego em B. Como? Somando 4U mais V. Esse aqui é o vetor AB. 4U mais V vai dar exatamente o vetor AB, que é o deslocamento de A até B. Ok?
Pessoal, por hoje é só. Obrigado.